olharmos no grande chamado, na grande comissão que Deus nos deu, nós levaremos outros conosco. Então, o que está em jogo é salvação ou perdição eterna. E esse trimestre, a lição desse trimestre, que tem por título Educação e Redenção, trata exatamente disso. A lição dessa semana, em especial, que nós vamos agora, ela tem como título Os Olhos do Senhor, a Cosmovisão Bíblica. E diante desse tema, o que nós podemos perceber? Que os olhos do Senhor, sim, eles estão postos sobre todos nós, sobre tudo que fazemos, sobre tudo que pensamos, sobre tudo que falamos, sobre tudo que agimos. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Mas, de que forma o Senhor Deus tem percebido a cosmovisão bíblica que cada um de nós tem? E que cada um de nós tem desenvolvido, que cada um de nós tem edificado. Sobre que base nós temos edificado a nossa cosmovisão bíblica? Então, é sobre isso que nós vamos recapitular e refletir nessa manhã. O verso áureo, quando eu entrei na igreja, chamava-se verso áureo. O verso áureo, o verso da semana que embasa a lição, está em Provérbios, capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Irmãos, qual é o objetivo da educação cristã? Qual é o objetivo? Christian Education, página 63, diz o seguinte: o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. Por isso que educação é redenção. Redenção é educação. É impossível desvincular educação, separar educação de redenção. E na cosmovisão bíblica, educação é redenção e restaurar é o mesmo que restaurar a imagem de Deus em nós. E o que é essa restauração da imagem de Deus em nós? Restaurar o caráter de Deus em nós. Para que nós reflitamos o caráter de Deus. A tal ponto, chegue e levante suas mãos e diga: está feito. É hora da ceifa. Então, irmãos, estamos nessa caminhada educacional, de restauração da imagem. E se não temos os filhos, temos igual responsabilidade com todos aqueles com os quais nós venhamos a ter contato, sáveis pelos nossos irmãos. Né? Vamos avante. Também em Christian Educator, Ellen White diz o seguinte: agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Jamais, irmãos. As palavras, nós precisamos, quando lermos um texto, nós precisamos atentar aos detalhes que o texto nos apresenta. Aqui, jamais teremos lugar no reino de Deus se o quê? Se nós deixarmos, se nós falharmos em compreender a verdadeira ciência da educação. Testemunhos para a Igreja, volume 6. A ciência da verdadeira educação é o que, então? A ciência da verdadeira educação é a verdade. Não tem como nós pregarmos. Eu não estive hoje. Quantos estiveram hoje no devocional? Eu não pude estar porque eu estava finalizando os slides. Meu esposo esteve e ele me relatou. Irmãos, vamos pregar a verdade com poder. E essa verdade com poder nós pregar. A verdade que convence. Eu costumo dizer lá em casa e para alguns amigos de um círculo mais próximo:
Nós seremos, irmãos, para muitas pessoas, a única Bíblia que eles virão a ler. Os irmãos conseguem entender isso? Muitos lerão, a única Bíblia que muitos lerão seremos nós. Por isso, a verdadeira ciência da educação ela é tão importante que nós compreendamos, vivamos, para que sejamos capazes de pregar. Exato. Perfeito, irmão. É o que nós vivemos, né? A nossa vida, a vida do cristão, ela prega, ela testifica de Cristo, mesmo que os seus lábios estejam selados. Então, esse é o caminhar do remanescente. É nessa vereda que nós precisamos trilhar. A ciência da verdadeira educação é a verdade. No que deve se basear, então, toda a educação cristã? Em que deve estar baseado? Queridos, quando nós falamos de educação cristã, nós não estamos falando de educação de crianças, nós não estamos falando de educação somente de crianças, somente de adolescentes. Nós estamos falando na educação, é um escopo, é um guarda-chuva muito mais amplo. Cristo veio para demonstrar o valor dos princípios divinos, revelando o seu poder na regeneração da humanidade. Jesus veio para ensinar como estes princípios devem ser desenvolvidos e aplicados. Para o povo daquela época, o valor da época de Jesus, o valor de todas as coisas era determinado pela aparência exterior. À medida que aumentasse, os educadores de então procuravam impor-se ao respeito pelo aparato e pela... Agora vem o contraste. O nosso mestre. Essa é a nossa educação. A vida de Jesus apresentava assinalado a inutilidade das coisas que os homens consideravam como as essenciais na vida. Continua. Nascido no mais rude ambiente, participando do lar e vivendo como um camponês, nascidos do mundo, seguiu Jesus entre tais condições e ambiente, o plano divino da educação. As escolas do tempo de Cristo, as escolas de então, que engrandeciam as pequenas coisas e amesquinhavam as grandes, ele, Jesus, não as procurou. Sua educação foi adquirida onde? Diretamente das fontes indicadas pelo céu. Irmãos, logo nas primeiras lições, vamos dar uma pausa bem aqui. Logo na primeira lição desse trimestre, o que é que o Senhor falou que deveria ser a escola do Éden? Ela deveria ser o modelo para o quê? Para todo propósito educativo, em todo o tempo, quando? Subsequente. Correto? Nós estamos vivendo hoje no tempo subsequente, irmãos? Este é o tempo subsequente? A escola do Éden? Sim. Então, aquele modelo é para nós. Igualmente para nós. E foi a esse modelo da escola do Éden que Cristo se submeteu, que Cristo seguiu, o modelo no qual ele foi educado. Quais eram essas fontes indicadas pelo céu? Trabalho útil, estudo das Escrituras e da natureza e da experiência da vida. E a palavra inspirada diz que esses 4 são o quê? Guias divinos, irmãos, cheios de instruções a todos os que lhes trazem mãos voluntárias, olhos que veem e coração entendido. Que tem acesso, a quem está acesso a todos esses guias divinos, são quem? Aqueles que são humildes de coração para aceitar o assim diz o Senhor. Então, qual o resultado? Aqui nós já tivemos um vislumbre. Deus deseja que nós nos eduquemos com a visão bíblica que Deus nos deixou, que Ele nos legou. Mas qual o resultado do compreender, do viver, do ensinar e do ensinar a cosmovisão bíblica? Qual o resultado, então, disso?
O Grande Conflito, página 296, nos diz o seguinte, nos traz o seguinte relato. Enquanto nós vamos ler, irmãos, este relato, do que esse texto, de que povo, de que situação, de que momento na história essa citação está se referindo. Então, vamos lá. A Escritura Sagrada era tida como fundamento da fé, a fonte da sabedoria e a carta da liberdade. Seus princípios eram diligentemente ensinados no lar, na escola e na igreja, e seus frutos se faziam manifestos aonde? Olha só, os frutos da educação fundamentada nas Sagradas Escrituras se viam aonde? Na economia, na inteligência, pureza e na temperança. Estava demonstrado que os princípios da Bíblia constituem a mais segura salvaguarda da grandeza nacional. A que período da história está se referindo essa citação, irmãos? Conseguem lembrar? Alguém falou. Isso, no Grande Conflito. Mas de que nação está se referindo? A que nação está se referindo isso? Estados Unidos da América. Em que período? Logo que eles iniciaram, chegaram da Inglaterra, começaram a povoar e eles queriam o quê? Um governo sem rei e o quê? Uma religião sem papa. Era isso que eles queriam. Né? Então, eles foram ali para buscar, para alcançar isso. E eles alcançaram. E o início desse caminhar estava todo correto. E aqui nós conseguimos ler que a serva do Senhor, o centro, da palavra de Deus, o centro. Vamos avante. Isso se faz, eles seguiram exatamente o que tem em Mateus 6,33, que diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto, todas as demais coisas, Deus vos concederá, nos concederá. Então, eles puseram isso em prática, e eles viram que realmente, quando a vontade de Deus ela é posta como soberana, Ele supre. Né? Então, vamos avante. Eu gostaria de compartilhar, em termos, nós estamos aqui visualizando como é formada uma cosmovisão bíblica, sobre que fundamento ela deve ser edificada. E nós vemos aqui claramente, já vimos, que o início da nação americana, ela se deu sobre um fundamento correto. O alicerce era firme, era rocha, não era areia. Então, agora nós vamos ver um outro grupo, um outro povo, uma outra nação, digamos assim, e vamos ver qual foi o fundamento deles. O Grande Conflito 64 nos diz assim, a igreja no deserto, e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo, era a verdadeira igreja de Cristo, a depositária dos tesouros da verdade que Deus confiara a seu povo para ser dada ao mundo. Página 66. Na fidelidade para com sua lei, os servos de Deus deviam ser tão firmes como os outeiros imutáveis. Vão juntando as peças, irmãos, sobre quem nós estamos falando. Vamos avante. Pura, singela e fervorosa era a piedade desses seguidores de Cristo. Os princípios da verdade, palavra de Deus. Avaliavam-nos eles acima de casas, terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Semelhantes princípios ardorosamente procuravam eles gravar nos corações dos jovens. Desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinava-se-lhes a considerar santos os requisitos da santa lei de Deus. Já conseguem saber a quem se trata? Muito bem. Eu também li. Bate. A economia e a severa renúncia de si próprios formavam parte da educação que os filhos recebiam como seu único legado. Ensinava-se-lhes que Deus determinara que fosse a vida uma disciplina e que suas necessidades poderiam ser supridas apenas mediante trabalho pessoal, previdência,
cuidado e fé. E o texto continua. O processo era laborioso e fatigante, mas era o quê? Salutar. A salvaguarda dos nossos filhos está no trabalho útil, está nas experiências da vida, né? Está nas lições, aprender as lições da natureza e as lições das Sagradas Escrituras. Os 4 compêndios da educação, segundo a serva do Senhor. Livro Educação, está lá. Era salutar, precisamente o de que o homem necessita em seu estado decaído, e não são os nossos filhos, nós também. Escola que Deus proveu para o seu ensino e desenvolvimento. Enquanto os jovens se habituavam ao trabalho e às perezas, a cultura do intelecto não era negligenciada. Irmãos, tem uma citação da irmã White que eu acho fantástica. Eu não me recordo aonde está agora, mas os irmãos com certeza já leram e vão se recordar. Que o Senhor lhe terá uma nova qualidade de pregadores, né? Uma nova qualidade de ganhadores de almas, né? Que eles serão o quê? Agricultores, o quê? Quem completa? Educados. Olha aqui, não negligenciavam o quê? O intelecto. Trabalhavam, cultivavam a terra, mas serão e foram também, porque essa estirpe de servos de Deus sempre existiu. Então, eram pessoas que tiravam seu sustento da terra, que para muitos é algo inferior, mas que para... Então, o intelecto ele não era negligenciado. Ensinava-se-lhes que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e que deveriam todas ser aperfeiçoadas e desenvolvidas para quê? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus e para a salvação de almas. O nosso caráter e a nossa experiência cristã, assim como a de nossos filhos, tremenda responsabilidade, irmãos, dependem da natureza do alimento que é recebido. E a nossa experiência cristã e a experiência cristã dos nossos filhos ambos dependem da qualidade do alimento que tanto nós como eles recebemos. Pelo caminhar natural, primeiro recebe quem? Os pais. Depois que os pais estão alimentados, fazem o quê? Alimentam os filhos. Irmãos, um vaso vazio não transborda. Um jarro vazio não pode transbordar. Os filhos precisam perceber em nós o transbordar da experiência cristã. E da experiência cristã genuína, da experiência cristã verdadeira. Vamos voltar um pouquinho na história. Lutero e o seu amigo apoiador, né, o seu companheiro de trajetória protestante, Lutero e Melanchthon, eles foram grandes reformadores do século XVI. E ambos entenderam que o quê? Era o quê? Impossível, queridos, possível ter uma reforma religiosa permanente, fundamentada, estabelecida, sem a educação cristã. Eles entenderam a íntima relação entre uma vida de fé poderosa e a educação. O próprio Melanchthon afirmou o seguinte, aqui a fonte, irmãos, é Estudos em Educação Cristã, de Edward Sutherland. A causa da verdadeira educação é a causa de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos caminhando para morar eternamente santos, puros, imaculados. Nós estamos em estágio probatório. É isso que nós estamos vivendo aqui na Terra agora. Um momento de estágio probatório. E nós estamos sendo pesados na balança também. No momento em que o nosso nome passar ali,
lá no Santíssimo, em juízo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de cada um de nós, para que o nosso nome não seja achado em falta diante de tanta luz que tem sido derramada sobre o povo de Deus, irmãos. A nossa geração, ela é inexcusável, irmãos. Não há desculpa para a nossa geração. Muitos dirão, mas eu não sabia. Eu não sabia. Como não sabia se eu deixei 100.000 páginas à sua em perseguição religiosa para que você buscasse em paz e em liberdade todo o conhecimento que é para a salvação? Pode falar alto, irmão. O desconhecimento da lei não excusa o culpado. Você tem a obrigação de pesquisar e de conhecer, porque senão você é considerado culpado também. Os irmãos ouviram o que o irmão falou aí atrás? Deu para entender? Você pode repetir, irmão, um pouco mais alto para os irmãos lá atrás escutarem? O desconhecimento da lei... Isso no direito, né? Isso em direito. O desconhecimento da lei não excusa o culpado. O fato de você não conhecer e você não querer conhecer te faz culpado do mesmo jeito, porque você tem a obrigação de conhecer. Sabe como o espírito de profecia chama isso, irmão? Ignorância voluntária. Ignorância voluntária é pecado. Igualzinho como o irmão está descrevendo. O fato é que, antes que possamos levar a mensagem da verdade presente em toda a sua plenitude a outros países, devemos primeiro romper toda linha da verdadeira educação. Aqui está a fonte. Vamos avante. O que deve ser considerado na educação segundo, então, o plano de Deus? Nós estamos falando aqui sobre cosmovisão bíblica. Senhor Deus, como o Senhor Deus, Ele espera que nós entendamos a posição no grande conflito, o que ocorre de fato no grande conflito e de que forma nós devemos agir diante da controvérsia que existe. Então, o que deve ser considerado na educação segundo o plano de Deus? Primeiro, o lugar da Bíblia na educação. Todo propósito educativo, segundo a vontade de Deus e dentro da cosmovisão bíblica, é o quê? A Bíblia, ela tem um lugar primordial. Toda a Escritura, somente a Escritura, e a Escritura tem a primazia. Sola, tota, prima, Escritura. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é a base de todo esforço educativo. Começou no Éden e deveria, como o próprio Senhor Deus afirma, deveria ser aquele modelo a todo o tempo e para todos os povos subsequentes. Os irmãos têm aí, poderiam, por gentileza, abrir em Juízes, capítulo 2, verso. Nós vamos ler não todos esses versos. Nós vamos entender como nós somos, irmãos. Todas as vezes que nós lemos um texto bíblico, o texto bíblico ele não pode ser impessoal. Nós estamos, aqui, de Gênesis a Apocalipse, aqui está a narrativa da nossa história. Então, vamos lá para Juízes, por gentileza. Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versos, tá? Pulando. Vamos para o verso 7, primeiramente. Eu estou lendo na versão King James Fiel. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, os quais haviam visto todas as grandes obras que o Senhor fez por ele. 8. E Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, tendo 110 anos de idade. Vamos para o verso 10.
E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E eis que se levantou outra geração depois deles que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. Verso 13. E eles abandonaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Verso 14. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de espoliadores que os espoliaram. E ele os vendeu às mãos dos seus inimigos ao redor, de modo que eles não conseguiram mais ficar de pé diante dos seus inimigos. Verso 18. Juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos durante todos os dias daquele juiz. Pois se arrependia o Senhor diante dos seus gemidos por causa daqueles que os oprimiam e os atormentavam. E finalizamos com o verso 19. E sucedia que quando o juiz morria, eles retornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, ao seguirem outros deuses para servi-los e ao se inclinarem diante deles. Eles não abandonaram seus próprios feitos, nem o seu caminho obstinado. Obstinação, queridos, é pecado. O que é obstinação? É nós sabermos que estamos enveredando, trilhando um caminho de morte e obstinadamente persistimos em segui-lo, em permanecer nele. Então aqui nós vemos essa narrativa com relação ao povo de Israel é exatamente a narrativa do Israel espiritual. Qual é a diferença então? A diferença é que o povo de Israel perdeu os seus privilégios como nação num período profético que foi determinado para eles. 490 anos estão determinados, 49 semanas, não é isso? Sobre o teu povo, diz a profecia. Eles tiveram um tempo determinado. Qual é a diferença do Israel espiritual, irmãos? A única diferença do Israel espiritual para nós, para eles, é que nós não sabemos quando o nosso tempo vai terminar. O tempo de selamento, ele está ocorrendo agora. E os propósitos educativos que nós estamos decidindo levar para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos estão determinando tanto a nossa quanto a salvação nossa, quanto a deles, ou não. Então, a Bíblia, ela precisa ocupar o centro. Para aquele povo, ela não ocupou o centro. Aquele povo, ele permitiu que adentrasse em suas pais, permitiu que adentrasse o quê? A educação grega. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, João Batista, não frequentaram as escolas dos rabis, que eram as escolas adventistas da época. Porque se eles estivessem frequentado as escolas dos rabis, que eram as escolas adventistas da época, tanto Cristo quanto João Batista, isso não sou eu que estou dizendo, é a serva do Senhor. Eles estariam, principalmente João Batista, que veio para preparar o caminho do Senhor, ele estaria incapacitado para a sua obra. Então, meus queridos irmãos, os nossos filhos e a nossa própria educação, ela depende do lugar que a Bíblia ocupa dentro dos nossos lares. Qual é, então, agora o segundo ponto? Nós estamos aqui. O que deve ser considerado na educação segundo o plano de Deus? Estamos ainda respondendo a esta pergunta. Segundo, os cursos eletivos de estudo e a conferição de títulos acadêmicos. Isso não existe na educação de Deus. Receber um título, uma titulação. Quem inventou, quem criou o sistema de títulos, a meritocracia. Você é reconhecido, você recebe um canudo no final do seu curso. Você é reconhecido por aquilo que você desenvolveu. Quem inventou a meritocracia foi o quê? Um papa. Ele inventou. Não veio de Deus. Terceiro ponto, de como tem que ser a educação cristã, segundo a visão de Deus. Tem que ficar totalmente excluído competições, distinções e recompensas. Competições, qualquer tipo de competição. Porque as competições, qual é o espírito das competições? É o espírito luciferiano. O espírito de supremacia.
Nada mais honroso para um jesuíta. O que é que o jesuíta pregava, ensinava na Contra-Reforma? Nada mais honroso do que você superar alguém e nada mais humilhante do que você ser derrotado por alguém. Então, competições, distinções, recompensas não existem no reino de Deus. Não existem na educação do céu. Outro ponto. Acho que travou. A bateria está acabando. Márcio, você pode me dar, por gentileza, vida, o cabo do computador? Está aí nesse primeiro bolso. Então, queridos irmãos, enquanto vem o cabo para nós finalizarmos, já estamos finalizando. Aqueles que hão de participar do alto clamor, precisam ter êxito na reforma educacional. E o alto clamor, irmãos? O que é o alto clamor? Irmãos, é a última mensagem, a derradeira mensagem de misericórdia que será pregada. Estamos nós que temos filhos, que ainda estão sendo educados, ainda estão sendo formados. Estamos nós educando os nossos filhos como os valdenses faziam? Os nossos filhos, eles sabem porções das Sagradas Escrituras como os filhos dos valdenses sabiam? Os nossos filhos estão dispostos, estão sendo educados para chegar ao ponto de dizerem, antes morrer do que pecar? Então, irmãos, é este caráter, é esta estirpe que dará o alto clamor. Precisamos, irmãos, buscar a Deus como a corça busca as fontes das águas. Quarto ponto que faz parte da educação de Deus, a educação do céu. Reformas na alimentação. Nenhuma reforma, nenhum pecado é vencido. Irmãos, não se vence nenhum pecado se nós não vencermos na área do apetite. E isso é muito sério. Lembram do texto que nós lemos sobre como os filhos dos valdenses eram educados? Economia, temperança, restrição, domínio próprio. Nós aprendendo em primeiro lugar e testemunhando para os nossos filhos, para que eles vejam em nós e eles sigam. Quarto, a saúde deveria ser tão sagradamente cuidada como o caráter. Isso faz parte do processo educativo do remanescente. A saúde deveria ser tão sagradamente cuidada como o caráter. Quinto ponto da educação de Deus, para que nós tenhamos a cosmovisão bíblica correta, nós, nossas famílias e nossos filhos, e vida campestre para os nossos estudantes. Por isso, a verdade presente, irmãos, a palavra de Deus tem muitas verdades preciosas, mas é a verdade presente que o povo precisa ouvir. Ellen White diz isso. Nossos lares são escolas. Aonde deve ser localizado? No campo, na roça. O campo é um nome chique para a roça, né? Eu moro na roça, né? Vida campestre para os estudantes. Esse é o princípio da palavra de Deus. Sexto ponto da educação do céu, da educação de Deus. Treinamento manual e prático na educação. É isso que vai nos dar, sabe o que, irmãos? Tutano espiritual. Já ouviram falar nisso? Tutano espiritual? Era assim que os filhos dos valdenses eram educados. Para resistirem em tempos de prova, para terem fibra espiritual.
É para isso que nós precisamos, é assim que nós precisamos nos educar e educar os nossos filhos. No trabalho manual, os mais ricos e os mais pobres, olhe por que o Senhor Deus nos deu esse princípio. No trabalho manual, os mais ricos e os mais pobres se encontrariam diariamente no mesmo nível. A saúde de todos seria garantida e um estímulo fascinante seria comunicado, tanto à mente quanto à moralidade. Antes de 1844, haviam mais de 60 escolas protestantes preparatórias de missionários e que tinham e que seguiam esses princípios. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo nas instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. O grande conflito, 606. Esses somos nós, irmãos. Não quer você ser esse? Não é o anelo do seu coração que você esteja, eu e você, que nós estejamos sobre esses, sejamos qualificados pela unção do Espírito Santo, irmãos? Que privilégio, que honra. E mulheres de fé e oração. Quando atingirmos a norma, agora, está você disposto a enfrentar isso? Quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas esquisitos, alienados e antiquados. Quem que diz isso? A serva do Senhor, na Review and Herald. Então, meus irmãos, tudo tem um preço. Há um preço a pagar. Se chamaram o nosso Senhor de Beuzebu, chamarão a nós de quê? Não menos do que isso. Herege ainda é suave. Chamaram Jesus de Beuzebu, que ele curava pelo poder de Beuzebu, de Satanás. Não nos espera nada menos do que isso, irmãos. Então, erguei vossas cabeças e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Precisamos educar para a utilidade aqui e no reino vindouro. E que a questão com o nosso povo, não é se um jovem tem um título, mas se ele tem uma preparação adequada para ser uma bênção aos outros nesta obra. É assim que devemos olhar para os nossos filhos. É assim que devemos nos perguntar sobre nós mesmos. Estamos nós nos preparando para sermos uma bênção na vida das pessoas? Estamos nós preparando os nossos filhos para ser uma bênção na vida das pessoas, na obra de salvação de almas e a serviço do Mestre Jesus? Eu gostaria de finalizar com, se os irmãos tiverem a lição da Escola Sabatina, está no comentário de sexta-feira, no estudo adicional. Diz o seguinte: nosso sistema educacional deve ser fundamentado na cosmovisão cristã. Isso significa, portanto, que todos os campos gerais da educação, ciência, história, moralidade, cultura e assim por diante, serão ensinados a partir dessa perspectiva. Que perspectiva? Da cosmovisão cristã. Toda a vida, toda a realidade é vista através dos filtros da cosmovisão. Precisamos seguir a cosmovisão bíblica, segundo assim diz o Senhor. É essencial, portanto, que a cosmovisão bíblica de toda a educação adventista do sétimo dia. Queridos, nós somos contemporâneos da mesma, professamos a mesma crença, os mesmos fundamentos, as mesmas doutrinas, os mesmos princípios.
Então nós precisamos viver a verdadeira educação, individualmente, dentro dos nossos lares. Compreender a ciência da verdadeira educação, porque, do contrário, nós não herdaremos o reino dos céus. A verdadeira cosmovisão bíblica, ela tem fundamento na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E nós temos 66 livros e mais 100.000 páginas para nos orientar na nossa caminhada cristã. Que Deus nos ajude na nossa preparação como remanescente fiel. E que, quando Jesus voltar, que nós possamos estar de pé entre os 144.000. E que nós possamos estar junto com os nossos filhos, apresentando eles diante do Senhor, em fidelidade. Que Deus nos ajude. Vamos orar, irmãos? Podemos nos ajoelhar? Nosso bom Deus, querido Pai que está nos céus, é sem mérito nenhum que nos ajoelhamos diante do Senhor. Nesse momento, em humildade, nós estamos aqui nos prostrando, que é o Senhor Jesus Cristo. E é Ele que nos apresenta essa nossa oração diante do Pai, diante do Senhor, nosso Deus bendito. Senhor Deus, são tantas verdades maravilhosas que o Senhor, nesse momento, te pedir perdão. Perdão se temos sido negligentes em seguir as verdades que o Senhor tem nos revelado tão bondosamente. E, Senhor, se até este momento, deste estudo, que nesta pequena ramos até este momento, em nome de Cristo Jesus, clamamos ao Senhor, que o Senhor não permita mais que erremos. Que o Senhor encha o nosso coração da coragem dos mártires para enfrentar o que for necessário, para nos educarmos para o céu, para educar os nossos pequenos para o céu. Que a Tua palavra, ela tenha primazia em nossos lares. Que ela seja soberana na nossa vida individual. Que o Senhor Jesus Cristo seja o princípio e o fim de tudo para não conhecermos o Senhor Jesus. Tudo está perdido, Pai. Podemos ter todo o conhecimento intelectual, podemos conhecer toda a doutrina, todas as profecias, mas sem o conhecimento de Cristo tudo é vão. Ajuda-nos a amarmos o nosso Salvador, a tal ponto que não tenhamos receio de entregar a nossa vida por Ele. Obrigada, Senhor, por tantas benditas oportunidades que o Senhor tem nos concedido. E dá-nos forças, Pai, para não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas perseverarmos no caminho estreito, tirando os sapatos, tirando as meias, com os pés sangrando, mas ajuda-nos a permanecermos no caminho estreito e nos jogarmos nos Teus braços e chegarmos a Canaã celestial. É em nome do Senhor Jesus, o nosso bom Salvador, o nosso amigo, nosso irmão e nosso Redentor, que te rogamos agradecidos. Amém, Senhor. Amém.